Estamos no ar a edição de domingo do Jornal da Noite. A administração de Donald Trump anunciou recentemente um corte no financiamento ao desenvolvimento internacional, além da retirada e consequente suspensão dos recursos destinados à Organização Mundial da Saúde. Trump determinou a suspensão do financiamento para várias organizações internacionais que operam em Moçambique. 2 países, no entanto, foram poupados do corte: o Egito e o Estado de Israel. As Nações Unidas estão a atravessar tempos difíceis à medida que os Estados Unidos retiram-se de compromissos internacionais, incluindo a sua participação na Organização Mundial de Saúde. Era 18% do orçamento em 2023 e, como já disse, os Estados Unidos são o maior doador individual. Na segunda-feira, o seu primeiro dia no cargo, o presidente Donald Trump assinou várias ordens executivas, incluindo uma para retirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, um acordo internacional sobre o clima. Os Estados Unidos não vão sabotar as nossas próprias indústrias enquanto a China polui impunemente. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de combustíveis fósseis que causam o aquecimento global. É também o maior contribuinte financeiro para a ONU. Na sua audiência de confirmação no Senado, na terça-feira, a nomeada de Trump para a embaixadora da ONU, Elise Stefanik, afirmou que a Agência para a Infância, Unicef e o Programa Alimentar Mundial são agências efetivas da ONU. No entanto, o financiamento de outras agências será cortado, incluindo a agência que ajuda os refugiados palestinianos. O dinheiro dos nossos impostos não deve ser cúmplice no apoio a entidades contrárias aos interesses americanos, antissemitas ou envolvidas em fraude, corrupção ou terrorismo. Quando Trump reduziu o financiamento de muitas agências da ONU em 2017, durante o seu primeiro mandato, os países da União Europeia aumentaram financeiramente, mas agora estão concentrados na despesa com a defesa para ajudar a Ucrânia a resistir à invasão da Rússia, em parte devido ao ceticismo de Trump em relação à ajuda à Kiev. Este é o presidente francês Emmanuel Macron. Agora que a nova administração dos Estados Unidos tomou posse, é mais importante do que nunca que os europeus, os nossos 2 países, França e Alemanha, desempenhem plenamente o seu papel na consolidação de uma Europa unida, forte e soberana. Entretanto, é pouco provável que a China aumente o seu financiamento à ONU. Os funcionários chineses também são realistas quanto ao facto do seu país estar a enfrentar alguns ventos contrários na economia e de não terem muito dinheiro para gastar. Por isso, receio que não haja um financiamento alternativo óbvio para a ONU recorrer. Esta é a segunda vez que Trump retira os Estados Unidos do Acordo de Paris de 2015, que visa manter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais, reduzindo as emissões de carbono que aquecem o planeta. O sucessor de Trump em 2021, o presidente Joe Biden, fez com que os Estados Unidos voltassem a aderir ao Acordo de Paris em seu primeiro dia de mandato. Os analistas afirmam que a mudança de posição dos Estados Unidos pode fazer com que outros países levem menos a sério os seus compromissos climáticos. Se houver uma menor redução das emissões na China ou uma menor redução das emissões noutros países do mundo, esses países, ao não reduzir as emissões, refletindo em parte o exemplo dos Estados Unidos, criarão danos que afetarão a economia dos Estados Unidos. Os danos são globais. Os ativistas do clima protestaram contra a decisão de Trump. Quando a retirada entrar em vigor no próximo ano, os Estados Unidos juntam-se ao Irão, à Líbia e ao Iémen como os únicos países da ONU que não fazem parte do Acordo sobre o Clima. Ganha espaço no Jornal da Noite o Plano Político Nacional. Novo ciclo da Frelimo, Samora Machel Júnior poderá ser eleito secretário-geral da Frelimo durante a próxima sessão do Comitê Central do Partido, prevista para o dia 14 de fevereiro, como parte do novo ciclo que deverá confirmar Daniel Chapo como novo presidente da Frelimo. O dia 14 de fevereiro é mundialmente conhecido como o Dia de São Valentim ou o Dia dos Namorados. Em Moçambique, no entanto, essa data será politicamente relevante, pois a Comissão Política da Frelimo escolheu esse dia para realizar a sessão do Comitê Central, na qual Daniel Chapo será eleito presidente do partido. Na sua edição deste sábado, o semanário A Carta da Semana informa que Samora Machel Júnior, membro do Comitê Central e filho dos heróis nacionais Samora e Josina Machel, poderá ser a aposta de Daniel Chapo para o cargo de secretário-geral
o segundo mais relevante dentro da Frelimo. Samora Machel Júnior foi um dos pré-candidatos à presidência da República pela Frelimo, mas sua candidatura foi inviabilizada logo no início devido à relação tensa com Filipe Nunes e ao complexo mecanismo interno que determina que os pré-candidatos sejam indicados pela comissão política, ou seja, pelo presidente do partido. Nos últimos 10 anos, Samora Machel Júnior tem se mostrado um crítico feroz da corrupção e do nepotismo dentro da Frelimo e no país em geral, sendo uma das poucas vozes a criticar abertamente o presidente do partido, Filipe Jacinto Nunes. Esse posicionamento lhe rendeu um processo disciplinar que acabou sendo arquivado. Em 2018, Samora Machel Júnior tentou se candidatar à presidência do Conselho Municipal de Maputo, mas, novamente, sua candidatura foi barrada pela liderança da Frelimo. Isso levou à tentativa de candidatura através da Associação Cívica Ajudem, liderada por Albino Forquilha, atual presidente do Podemos. Samora Machel Júnior foi o único membro do Comitê Central da Frelimo a participar no funeral do advogado Elvino Dias, assassinado em Maputo, em consequência de sua participação ativa na candidatura de Venâncio Mondlane. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, afirmou este domingo que os deputados eleitos pelo seu partido poderão tomar posse a partir desta segunda-feira. Contudo, ele garantiu que a sua formação política continuará a lutar pelos interesses do povo dentro do Parlamento. Simango explicou que o boicote à primeira sessão foi uma forma de protesto contra os resultados fraudulentos anunciados pela Comissão Nacional de Eleições e pelo Conselho Constitucional. O MDM convocou uma conferência de imprensa na tarde deste domingo para anunciar que seus deputados estão prontos para tomar posse a partir desta segunda-feira, aguardando apenas o pronunciamento oficial da Assembleia da República. Os deputados do MDM eleitos para a Assembleia da República vão tomar posse a partir da manhã. Do nosso lado, as condições estão criadas para tomar de posse, guardando só a confirmação pela parte da autoridade parlamentar da Assembleia da República. Lutero Simango afirmou que o partido não participou na sessão de investidura por não reconhecer os resultados proclamados pela CNE e pelo Conselho Constitucional, mas também em solidariedade às vítimas fatais e aos perseguidos durante os protestos contra resultados eleitorais. Vamos tomar posse porque já cumprimos a nossa missão política estratégica, que visava, em primeiro lugar, dizer ao todo mundo, e em particular aos moçambicanos, de que não reconhecíamos os resultados que foram anunciados pela CNE e depois confirmados pelo acórdão do Conselho Constitucional. E também a não tomada de posse era uma manifestação da nossa solidariedade com aqueles que perderam a vida nas manifestações, com aqueles que dia e noite continuam a ser perseguidos e presos. E por último, não tomamos posse para transmitir a nossa mensagem ao governo do dia para que o diálogo político nacional é um imperativo nacional para que os moçambicanos possam reencontrar e normalizar a vida sociopolítica do país.
De acordo com o presidente do MDM, o partido acredita que dentro do parlamento poderá continuar a defender os interesses dos moçambicanos. Quem também decidiu tomar posse na Assembleia da República é o partido Renamo. O advogado e docente universitário Emice Passe comentou o anúncio feito pela Renamo na última sexta-feira sobre a tomada de posse iminente dos seus 28 deputados eleitos à 10ª legislatura da Assembleia da República. Para Emice Passe, o boicote à sessão de investidura dos deputados foi uma tentativa da Renamo de se reconciliar com o povo ao rejeitar os resultados divulgados pela Comissão Nacional de Eleições. Penso que no caso da Renamo estava claro que não era boicote definitivo da tomada de posse, ou podemos assim dizer, do assento na Assembleia da República. Eu não quero crer, nunca aconteceu que eles pudessem pôr em causa, portanto, aquela luta, aquelas vantagens da Assembleia da República por nada. Agora, nós podemos classificar isto, não é? Esse ato. Primeiro, são dois aspectos. Primeiro é que a lei permite, a própria Constituição da República de Moçambique, assim como o Estatuto do Deputado, o regimento da Assembleia da República permitem com que alguém não seja investido no dia convocado, mas que durante um certo lapso de tempo manifeste essa vontade desde que justifique. É o primeiro aspecto. Logo, do ponto de vista legal, portanto, há espaço para não apresentar-se no dia da investidura para posteriormente. E nesse caso são 30 dias. Mas também a Renamo, esse é o ponto de vista legal. Vamos do ponto de vista político, que é o fato que levou com que a Renamo não se apresentasse no primeiro dia. Era uma tentativa da Renamo de tentar reconciliar-se com o povo. A Renamo sempre andou desde 2023 em contramão com a opinião pública, em contramão com aquilo que parece que o povo queria. Então viu mais tarde que afinal estava muito longe daquilo que se pretendia. Então é uma tentativa essa de boicote, não é? Porque veja só que esta decisão parece que era mais do lado do Venâncio. Venâncio é uma mulher que estava mais preocupado com esta questão tomada. E parece que a Renamo viu que é do lado do Venâncio Mangana que o povo está. Então, é tentar salvar o barco que estava a afundar no... A rede viária de Moçambique retoma a cobrança de portagens em todas as estradas sob sua gestão. Veja esta e mais notícias logo a seguir ao intervalo. Gestores empresariais de topo nos setores público e privado partilham experiências, desafios, sucessos e perspectivas para o futuro. O pulsar da economia e o ambiente de negócios em Moçambique são analisados aqui no MBC Business. Renovados os votos da boa noite, vamos ao segundo bloco que nos leva a espreitar o campo econômico. A rede viária de Moçambique retoma a cobrança de portagens em todas as estradas sob sua gestão. Segundo um comunicado emitido pela empresa, as taxas de portagem são essenciais para a manutenção das infraestruturas rodoviárias. A Revimo também se compromete a trabalhar para mitigar os custos das portagens, oferecendo descontos para o transporte coletivo de passageiros e para os utilizadores frequentes. A rede viária de Moçambique, concessionária da ponte Maputo-Catembe, da Estrada Circular de Maputo, da Estrada Nacional número 6 em Sofala, em Manica, das estradas de Macia Praia de Belém, Macia Chokwe e Chokwe Macaretani,
anunciou neste domingo que também retomará a cobrança de taxas nas portagens das estradas sob sua gestão. Anunciou neste domingo que também retomará a cobrança de taxas nas portagens das estradas sob sua gestão a partir desta segunda-feira, 27 de janeiro. A Revimo justifica que as taxas de portagem são essenciais para garantir a manutenção das infraestruturas rodoviárias fundamentais para um transporte mais seguro e eficiente. No mesmo comunicado, a empresa reafirma o compromisso de melhorar seus serviços, oferecendo soluções que beneficiem todos os utentes. A Revimo também implementará medidas de mitigação dos custos de portagens, incluindo descontos para o transporte coletivo de passageiros e para utilizadores frequentes. Quem também, através de um comunicado, anunciou a retoma da cobrança de taxas de portagens para o passado dia 23 foi a TRAC. Os economistas Egas Daniel e Clésio Foia defendem que o posicionamento da TRAC ao retomar a cobrança das tarifas de portagem é legítimo. No quadro dos acordos assinados em 1997, no qual a concessionária busca financiamento, projeta a infraestrutura a ser construída, realiza as operações e recupera os valores investidos. A concessionária da Estrada Nacional número 4, a sul-africana TRAC, retomou na quinta-feira, 23 de janeiro, a cobrança de taxa nas portagens de Maputo e Moamba, após quase 2 meses de suspensão devido às manifestações pós-eleitorais convocadas pelo segundo candidato mais votado, Venâncio Mondlane, em repúdio aos resultados eleitorais. Os economistas Egas Daniel e Clésio Foia consideram ser legítimo o posicionamento da TRAC no contexto da cooperação econômica existente entre Moçambique e África do Sul. Começando, eu diria que as relações entre Moçambique e África do Sul são significativas. Aliás, 1/3 das importações de Moçambique vem da África do Sul e parte significativa da utilização do Porto de Maputo é feita pela África do Sul. E esta relação é viabilizada com essa estrada N4, que é por onde passam os transportes que levam mercadoria para o porto e trazem as importações para Moçambique. Tanto que a viabilidade financeira da TRAC ou da estrada N4, boa parte dela está associada a esta relação comercial, aos produtos que saem da África do Sul para o porto e vêm para Moçambique e passam pelas diferentes portagens ao longo da N4. Também temos que olhar sobre um outro ponto de vista da própria concessionária, né, que é a TRAC, que realizou investimento, tem estado também continuamente ou constantemente a realizar investimentos do ponto de vista de inovação e modernização da própria infraestrutura de transporte, não é? Porque tem estado vezes sem contas a ampliar, a intervir, não é? Porque é para isto que se pagam as portagens. Os economistas destacaram a necessidade de uma revisão nas taxas cobradas aos utilizadores. Mas, se calhar, naquilo que é a minha opinião, do ponto de vista econômico, não é? Poderia-se sentar à mesa para se, portanto, restituir uma boa convivência entre os utentes e também a concessionária, né? E uma das soluções seria, se calhar, a revisão da tarifa da portagem, nova tarifa, uma nova tabela, se calhar em torno de 20 meticais, não é? Por cada viagem. É verdade que estou a dar uma análise sem antes ter precedido um estudo de viabilidade econômica. Mas... Por isso, não é apenas a população que reside na Matola, que sai da Matola para a cidade de Maputo e de volta, que viabiliza a portagem. Daí que até os serviços de manutenção, os serviços prestados ao longo da estrada, o alargamento da estrada, são, pelo menos, espetaculares, se nós olharmos em termos de abordagem comparativa. A N4 consegue colocar a estrada em condições e prestar serviços de retirada de carros, quaisquer serviços que se espera que se prestem na da estrada. Vale lembrar que a TRAC, concessionária da Estrada Nacional número 4, que liga Moçambique à África do Sul, anunciou recentemente um investimento de mais de 5,5 bilhões de meticais para a reabilitação do troço entre Ressano Garcia, no distrito de Moamba, e Jumene, na Matola. O arranque das obras está previsto para o próximo mês de fevereiro.
Fechar do plano a página económica, seguimos com a página cultural. Fazedores das artes e culturas sentem-se excluídos do plano de governação de Daniel Chapo, pois o seu discurso inaugural não fez referência às mudanças propostas para o setor. Em entrevista à MBC TV, o artista plástico e curador Jorge Dias instou ao Ministério da Educação e Cultura a ser nomeado e empossado nos próximos dias, a compreender as dinâmicas sociais e fazer a máquina cultural funcionar. O discurso inaugural do mandato de Daniel Chapo como Presidente da República foi marcado pela total ausência de promessas e planos para artes e cultura no quinquênio 2025-2029. Por isso, o curador de obras de arte e artista plástico Jorge Dias fala sobre a exclusão da classe artística durante este e os mandatos anteriores de presidentes que já governaram o país. Como tem sido várias abordagens ao longo de outros mandatos, este mandato não representou muita diferença para aquilo que é a expectativa da área da cultura em especial, assim, digamos assim. Investir em cultura ou dar atenção especial à área da cultura é, por si só, um investimento social que qualquer país precisa. Não olharmos para a cultura com devido enfoque, dizendo assim, olha, esperamos isto, nossa governação em relação à área da cultura, nós não estamos, de forma alguma, a ser inclusivos quanto uma área tão sensível, né? Jorge Dias exige que, para o agora Ministério da Educação e Cultura, sejam feitas mudanças para o bem da cultura moçambicana. Colocar as instituições de cultura funcionarem porque elas são realmente o contato com o povo, são o contato com as massas, são o contato com aquilo que é a resposta que os artistas, de uma forma geral, têm em relação ao país que a gente vive. Tem-se alguém com um perfil extremamente aberta, ampla, que não seja extremamente voltada para aquilo que é um sector, né? É verdade que o sector de educação é o mais importante, um dos setores mais importantes de qualquer país, mas entendemos também que a cultura também tem a sua base a educação, e a educação tem a sua base a cultura. É preciso ser alguém que tenha um perfil que compreenda essas dimensões sociais. Mesmo assim, as casas culturais tendem a se adaptar ao contexto em que foram colocadas. Após 3 meses de paralisação devido às manifestações, elas voltarão a operar a partir da primeira semana de fevereiro. Veja a seguir como se vai portar o tempo nas próximas 24 horas. Por parte da equipa que tornou possível a transmissão do Jornal da Noite, a edição deste domingo, por hoje é tudo. Temos encontro marcado amanhã, quando forem pontualmente 20 horas. Votos de um ótimo domingo para si, para a sua família e gratos pela atenção dispensada.